Levítico capítulo 2. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. À tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Versículo 13. As ofertas de manjares, assim como os holocaustos, eram queimadas no altar, como aroma agradável ao Senhor. Mas ao contrário da queima total dos holocaustos, apenas uma porção dos manjares eram queimados no altar. Porém, nem o fermento e nem o mel poderiam ser queimados. A Bíblia diz que o povo poderia até ofertar esses dois produtos como primícias, mas eles não poderiam ser queimados como oferta agradável ao Senhor. O fermento, sabemos que é símbolo do pecado, mas a referência quanto ao mel não tem explicação bíblica. Alguns estudiosos, porém, defendem a tese de que o mel representa os prazeres da carne, os desejos do homem carnal, o que faz muito sentido, partindo do fato de que, primariamente, todo pecador é chamado a ir ao Senhor como está, cheio de pecados e assediado pelas tentações da carne, a fim de que, em Jesus, ele encontre a libertação. Outro produto em destaque é o azeite. Assim como o sal, toda oferta de manjares tinha a presença do azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. Se o holocausto representava a oferta integral do pecador a Deus, a oferta de manjares representava o segundo passo, que é a prática da mordomia. Uma parte era queimada ao Senhor, e o restante era de Arão e de seus filhos. Nunca poderia haver verdadeiro holocausto se logo após não viesse a oferta de manjares. Assim, como a oferta de manjares sem holocausto não passava de salvação por obras. A entrega do ser todo a Deus sempre redunda em fidelidade e generosidade, gerados pela gratidão em reconhecer a Deus como doador e mantenedor da vida e pela constante atuação do Espírito Santo. Já o sal era símbolo de aliança, de conservação, representava algo tão especial que de modo algum poderia faltar em nenhuma oferta de manjares. Jesus disse que seus discípulos são o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13. Ora, o que faz o sal? Ele torna conhecido o sabor do alimento. Ou seja, o mundo conhecerá a palavra de Deus, o sabor do alimento, se você for um genuíno cristão, o sal. As palavras têm poder, mas não têm o mesmo impacto do exemplo. Ser cristão é ser imitador de Jesus. É Ele que nos tempera. Não somos nós, mas a obra dele em nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Analisemos as palavras de advertência de Cristo com relação ao fermento. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas capítulo 12, versículo 1. A palavra hipócrita deriva do grego hipócrites, que significa sob a máscara, palavra usada para os atores da época. O seu significado fica ainda mais claro nas seguintes palavras de Jesus: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículo 3. Já ouviram aquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Pois bem, este é o resultado na vida de todo aquele que tem um bom discurso, mas não passa disso. Quando entregamos a nossa vida inteiramente a Cristo, o Espírito Santo inicia uma obra que só terá perfeito cumprimento no dia do Senhor. É um processo diário e que requer de nós uma íntima comunhão com Deus. Uma vida entregue à vontade de Deus fala mais do que muitos sermões. Não é, porém, o que fazemos, mas o que o Espírito de Cristo opera em nós. Oferte agora o seu coração ao Senhor, e Ele fará uma obra que para você pode ser imperceptível, mas que para muitos, a vida de Cristo temperando a sua, terá resultados eternos. Feliz sábado, sal da terra. Rosana Garcia Barros.